Eu vou te levar agora em uma das obras mais importantes da história, uma obra que é responsável por girar mais de 2 bilhões de dólares no ano ao país que ela se encontra. Então, eu quero te apresentar o Canal do Panamá, que é uma obra que todo engenheiro deve entender seu funcionamento, que é quase mágico. Então já clique em curtir para chegarmos em 50 joinhas, se inscreve no canal, porque se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, significa que você não quer se desenvolver na área da construção. Então arrasta um pouquinho para baixo, se inscreve nesse canal, que a gente quer bater os 30 mil inscritos em breve. Então, vamos a Panamá! Particularmente, eu tenho um carinho pelo Canal do Panamá, porque na primeira cadeira de toda a minha faculdade, que era a cadeira de Introdução à Engenharia, a gente tinha que fazer um trabalho sobre o canal. E no caso, o professor disse que ia escolher no dia da apresentação quem seria um membro do grupo a apresentar. Então todos já deveriam estar preparados para falar sobre o Canal do Panamá. E no momento, eu acabei sendo escolhido. Então depois da gente entregar o trabalho escrito, impresso, eu comecei a falar na apresentação sobre o Canal do Panamá. Todos os colegas da turma estavam gostando bastante da apresentação, sendo que quando eu olhava para o meu professor e para o meu grupo, todos estavam negando com a cabeça, com a mão na cara, com vergonha do que estava acontecendo. E a realidade é que eu descobri que depois que eu tinha lido e estudado sobre um canal completamente diferente do Canal do Panamá, então acabamos tirando a nota mínima na apresentação. Reprovado! Graças ao meu erro. Mas é isso aí, acontece. Só não foi fácil se desculpar depois com os meus colegas, que todo mundo absorveu essa mesma nota. Mas agora eu quero te trazer uma verdadeira explicação sobre o Canal do Panamá, que agora eu vou dizer algo realmente sobre o Canal do Panamá, que é considerado uma das obras mais importantes do mundo e levou impressionantes 33 anos para ser construído. E teve algumas coisas que aconteceram durante essa construção. Então, se você gosta de grandes projetos, o Canal do Panamá vai te impressionar muito. E nesse vídeo eu vou te contar como foi a construção que corta a América Central, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, e outras curiosidades nessa grande conquista da construção. A primeira pergunta que fica, que eu quero te falar, é: por que resolveram construir um canal atravessando um continente, né? E a resposta é bem simples. O canal ele foi construído para facilitar o transporte, principalmente de mercadorias. Antes da sua construção, qualquer navio que pretendesse sair do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico ou vice-versa, precisava dar uma volta pela América do Sul. E essa viagem chegava a durar cerca de 20 dias, o que encarecia os produtos para o consumidor final e não era muito bom para o comércio. Com a construção do Panamá, que foi inaugurada em 1914, os navios passaram a atravessar a América Central e essa viagem foi reduzida para cerca de 10 horas. Então imagina só, para realizar o mesmo trajeto que antes eram 20 dias, agora seria apenas 10 horas. E essa construção, logicamente, se tornou de extrema importância para o comércio mundial e para a economia do Panamá. Cerca de 40 navios atravessam por dia esse trecho. Isso representa uma arrecadação entre 2 e 4 milhões de dólares ao dia e por ano são 2 bilhões para a economia do Panamá. No caso, a economia do país deu uma bela movimentada graças a esse canal. E não são simples 40 navios, tá bem? Cada um desses são aqueles grandes cargueiros com inúmeros containers alocados. Mas certo, como é que se constrói um canal desse jeito? O primeiro grande problema e desafio era elevar as embarcações até o nível do continente, porque alguns trechos do território em que o canal foi construído chegavam a ter 26 metros acima do nível do mar, ou seja, um prédio aí de 9 e 10 andares de diferença. Então, para que os navios pudessem atravessar, era necessário pegar o navio, elevá-lo a uma altura de 26 metros e depois baixá-los novamente até que chegasse ao nível do mar do outro lado da travessia. E tudo isso precisava ser feito de modo sutil, né? De uma forma que não prejudicasse as embarcações, os produtos que estavam sendo transportados, porque eles não poderiam ser danificados. E aí, se fosse você, qual seria a ideia que você traria para o Canal do Panamá? Os responsáveis pelo projeto criaram um sistema de eclusas. Essas eclusas, elas eram bem simples o funcionamento. Utilizavam aí a engenharia hidráulica com um conjunto de comportas para permitir a navegação por canais com diferentes altitudes. Mas como essas eclusas funcionam? Eu gosto de dizer que as eclusas, elas são como se fosse um elevador de água. São construídas por comportas que funcionam
funcionam como um elevador mesmo que fazem os navios subirem e descerem. A primeira porta da eclusa se abre para que o navio possa entrar, e quando o navio entra, a porta se fecha. A comporta começa a encher de água até que chegue ao mesmo nível da segunda comporta. E quando a água da comporta se encontra com nível igual ao da próxima, o que acontece? A porta da frente se abre e o navio segue para a comporta seguinte. Após o navio ter seguido para a segunda comporta, os níveis da água se igualam novamente, dessa vez com a terceira comporta. E esse processo se repete até que o navio chegue na mesma altitude do lago artificial de Gatun e siga seu trajeto até chegar ao lado da travessia, beleza? Então, do outro lado, o navio ele passa novamente por esse processo de eclusa, sendo que agora é baixando o nível da água, vai diminuindo uma e outra até o navio volte ao nível do mar. E tudo isso um processo de 10 horas apenas, tá bem? As eclusas, elas funcionam sem a necessidade de bombas. Elas usam apenas válvulas que abrem quando as comportas precisam ser cheias e a força da gravidade cuida de transportar água para outra. Então, depois de resolver o principal problema com a utilização de eclusas, ainda haviam outras dificuldades a serem enfrentadas. E a primeira delas era controlar o curso do rio Chagres, que interceptava o curso do canal em diversos pontos e produzia correntes muito fortes. E também havia o surto de malária e febre amarela, que aconteceu na região e chegou a matar mais de 30 mil trabalhadores da obra. 30 mil trabalhadores é um estádio lotado, então é um grande problema. E o primeiro engenheiro ele decidiu enfrentar o rio Chagres e acabou falhando. O problema com o rio e as mortes dos trabalhadores fez com que o projeto fosse abandonado e retomado anos depois. Quando a obra foi retomada, o novo engenheiro tinha uma grande vantagem ao seu favor. Nesse momento, os cientistas já tinham descoberto que a febre amarela e a malária eram transmitidas por mosquitos. E com essa descoberta, a primeira medida tomada foi parar as atividades e erradicar todos os mosquitos. Em menos de um ano, o objetivo havia sido alcançado e as doenças diminuíram radicalmente. Certo, mas e o rio, né? O que foi feito com ele? O engenheiro ele decidiu que ao invés de enfrentar o rio, ele vai decidir utilizar o rio ao seu favor. Ele adotou um sistema de eclusas, como eu expliquei agora há pouco, para construir uma barragem em Gatun. Formaria assim o Lago Gatun, de 26 metros acima do nível do mar. E com essa barragem, a corrente do rio foi controlada, porque criou-se uma via aquática que iria cobrir cerca de 1/3 do trajeto, além de fornecer água, a energia necessária para o funcionamento das eclusas. E depois de atravessar o lago, os navios entram então na chamada falha de Gaillard. E essa passagem, ela fica entre as montanhas do Panamá. É uma travessia muito complicada. Houve uma escavação da passagem que foi de proporção gigantesca, porque a quantidade de terra que precisava ser removida deixava uma obra de extrema dificuldade. E quando havia chuva, desabava, as próprias escavações faziam essa erosão e ficava extremamente complicado trabalhar em Gaillard. E era algo muito perigoso e complicado e árduo, né? O volume desse material retirado foi tão grande que chegou a ser 4 vezes maior que o planejado. Esse foi o maior projeto de remoção de terra da história. Então, para você ver, esse projeto estava dentro de um projeto maior ainda, que era o Canal do Panamá. E para realizar essa escavação, foram utilizados mais de 80 mil trabalhadores, explosivos, várias escavadeiras e trilhos de trem para transportar terra em vagões de carga. Então, quando o Canal do Panamá foi construído, jamais imaginaríamos também que as embarcações poderiam ser grandes o suficientes para não conseguir passar pelo canal. Naquela época, já estavam superdimensionando. O projeto do Canal do Panamá, ele era feito para as próximas dezenas de anos, sendo que nós conhecemos a tecnologia e a evolução que ocorreu nas últimas décadas e as embarcações ficaram cada vez maiores, ficaram evoluindo e o canal não se tornasse obsoleto por não suportar os navios. Houve uma ampliação do Canal do Panamá. E esse plano de ampliação consistiu em criar um conjunto de novas comportas, dessa vez muito maiores do que as primeiras, além também de aprofundar e alagar a falha de Gaillard e o Lago Gatun. As novas eclusas da ampliação têm dimensões surreais e gigantescas. Eram as maiores do mundo quando foram construídas e suas dimensões são da ordem de quase meio quilômetro de comprimento, 55 de largura e 18,3 metros de profundidade, com capacidade para navios com 366 metros de comprimento, 49 de largura e 15 de profundidade. Um pouquinho menor do que as dimensões da eclusa, né? O navio para encaixar direitinho. E esse sistema ele funciona do mesmo modo que as primeiras eclusas. A diferença é que o Lago Gatun não tem água suficiente para abastecer essas grandes eclusas. Então, para resolver esse problema,
os engenheiros criaram tanques que armazenam cerca de 60% da água que é utilizada nas eclusas. E quando uma comporta precisa ser esvaziada, quando essa eclusa precisa tirar água, a sua água é transferida para um desses tanques. E quando a comporta precisa encher novamente, a água é retirada dos tanques. Então é um sistema de reciclagem que vai garantir a quantidade de água gasta pelas novas eclusas seja aproximadamente a mesma das eclusas antigas antes da ampliação. Além de aumentar o tamanho da eclusa, para os grandes navios enormes, gigantes passarem o canal, foi necessário também ampliar as margens da falha Gaillard e aumentar a profundidade do Gatun, que é o lago, né? E para fazer isso, os engenheiros utilizaram máquinas que perfuravam o solo, abrindo buracos para a colocação de explosivos. E após essa explosão, os entulhos eram retirados do local. Esse projeto de remoção de terra tornou-se o segundo maior do mundo, perdendo apenas para o primeiro que eu acabei de falar, da falha de Gaillard. Realmente são grandes proporções dentro do Canal do Panamá. Então é incrível nós vermos como foi a construção do Canal do Panamá e poder se inspirar em cima desse canal, dessa construção, para que possamos visualizar soluções para as nossas obras. E o pedido que eu tenho para você é que dá trabalho fazer essas pesquisas no vídeo, então já clique em gostei para que a gente consiga continuar postando conteúdos bacanas aqui no canal e vê-lo crescer cada vez mais. E claro, já é pré-requisito que você já esteja inscrito aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!